E antes, então, da gente começar a aula, vamos dar uma olhada nos objetivos, né? E, em seguida, nós vamos passar um pequeno trecho de vídeo, ou um videozinho curto, para que a gente possa, então, dar aquela movimentada e aí tentar trabalhar em cima, né, de algumas características que vão surgir nesse vídeo, trabalhar os conceitos da nossa aula, beleza? Então, como você pode acompanhar no slide, veja aí. 2 objetivos importantes. O primeiro, compreender o funcionamento e o emprego de um firewall em uma rede de computadores. E o segundo, compreender os tipos de firewalls existentes e a importância de proteger sua rede. Então, nós vamos hoje, nessa aula, verificar ou tentar alcançar esses objetivos que estão aí. Compreender o funcionamento e o emprego de um sistema de firewall e compreender os tipos, quais são os tipos desses sistemas que existem, né? Os mais importantes e, obviamente, qual a importância de aplicá-los dentro da sua rede, dentro da sua estrutura de rede. Perfeito? Então, esses são os nossos objetivos macro da nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa introdução aqui. Bom, acompanha aí no slide. Conectar-se, como está dito aí no slide, vamos ler o slide aqui para vocês. Conectar-se à internet sem um firewall seria como deixar as chaves na porta do carro. É possível que ninguém perceba, mas é mais provável que você fique sem o carro. Cara, aí entra aquela história das considerações que você tem que fazer. Observe o seguinte, hoje você ouviu ali no vídeo falar sobre um tal de proxy, né? Hoje em dia é muito difícil, veja bem, não é impossível, mas é muito difícil em empresas e tudo mais, na sua casa principalmente, que o seu computador acesse a internet. Não é o seu computador que está acessando a internet, certo? A menos que, porque a única forma do seu computador estar acessando diretamente a internet é qual? Qual é a única maneira? Você já estudou isso conosco. É ele ter o bendito endereçamento IP. Né? Tem aquele número de 4 octetos, né? Aquele 200 pontos, não sei o que, aquele que a gente já conhece e já está bastante familiarizado com ele. Se ele tiver um endereço IP conhecido pela internet, ou seja, o que a gente costuma chamar de um endereço IP roteável, ou roteável, né? Ou mais comumente chamado como endereço IP válido, aí sim, todos esses problemas, aí você pode ficar neurótico mesmo. O cara vai entrar no teu computador, literalmente, vai logar, fazer login remoto, assumir o controle da máquina e fazer o que quiser com você, se você não tiver o firewall. Agora, você imagina numa situação real, você está sempre, ou na grande maioria das vezes, atrás de um prestador de serviço. E esse prestador de serviço é a tua operadora de telecom, é a tua empresa e tal. Então, na verdade, não é a tua máquina que está acessando. Ela está atrás de um proxy, que é também um tipo de firewall. Então, para que isso tudo aconteça, o camarada entre na tua máquina, a chave do carro esteja lá e você perca o carro e não sei o quê, é necessário que o carro esteja lá na rua. Ou seja, o teu computador esteja no mundo, esteja na internet. Se ele não tiver, se o acesso for via um proxy, a dificuldade já aumenta exponencialmente, a dificuldade de um ataque. Porque o ataque tem que ser direcionado primeiro ao proxy, para depois ser direcionado para dentro do teu computador, que está, portanto, dentro de uma rede interna, atrás, por exemplo, de uma parede de fogo. Então essa parede tem que ser primeiro quebrada, para chegar em você. Então, na grande maioria dos casos, é isso que acontece, exceto se você tem na sua máquina um IP real. Se isso acontece, que é o que acontece com servidores, por exemplo, de e-mail, de web, normalmente, esses camaradas estão vulneráveis, sim. Mas, normalmente, o computador do usuário não é bem assim que a banda toca. Beleza? Então, é só para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. Não muito, né? Um pouco. Então vamos lá para o nosso segundo slide. Bom, firewall. O que é firewall? Então tá aí, esse exemplo diz bem, né? Ou seja, é uma parede de fogo. Ou seja, é uma forma de você, como você está vendo aí no slide, os computadores da tua rede, ao acessarem a internet, terem esse camarada que está no meio do caminho aqui, fazendo algumas atividades. Dentre essas atividades, tem inclusive a atividade de proxy, ou seja, a atividade de acessar ou conectar o serviço na internet pelo seu computador, ou seja,
Para você ter acesso, você tem que passar por esse cidadão aqui. Ou seja, para ter acesso aqui desses terminais, você passa por esse camarada, onde vai estar o serviço de firewall. E entenda isso aqui como uma instância. Não é um computador. Pode ser um computador ou vários computadores. Certo? Assim como pode ser um computador com vários programas instalados, podem ser vários computadores com vários programas. Então, firewall é uma instância, né? Não é propriamente uma máquina. Bom, como você pode acompanhar aí no próximo slide? Qual o objetivo do firewall? Bom, permitir somente a transmissão e recepção de dados expressamente autorizados. Perfeito? Então tem que ter um camarada para mediar. E você já imaginou a responsabilidade desse cara? Se ele tem essa responsabilidade aqui, de permitir que somente dados permitidos sejam trafegados ali, sejam trocados entre a tua rede e a internet, é necessário que quem vai configurar isso, ou as ferramentas que vão ser usadas para configurar isso aqui, sejam extremamente confiáveis. Então eu costumo dizer o seguinte, as ferramentas para serem eficientes, elas têm que ser especializadas. Bom, vamos para o próximo slide então. Como é o funcionamento de um firewall? Olha só, um firewall pode operar de várias formas, de acordo com o quê? De acordo com o sistema, de acordo com a aplicação ou de acordo com o desenvolvimento de software. Ora, de acordo com o sistema, por quê? Porque você tem que caracterizar como é que o teu sistema computacional está sendo... Lembra aquela história de planejar? Porque na hora que você for fazer aqui o teu sistema de segurança, definir uma regra bem clara. Você quer que os teus usuários não acessem nada, exceto aquilo que é permitido, expressamente permitido, ou você quer que eles acessem tudo, com exceção daquilo que é extremamente negado. Dependendo do teu sistema, da tua política, do teu sistema computacional lá, do teu sistema de rede, o firewall pode operar de uma forma, da forma A ou da forma B. Certo? De acordo com a aplicação. Ora, de acordo com a aplicação, dependendo do que você tem dentro da tua rede, né, o firewall pode operar de uma forma ou de outra. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, se eu tenho dentro da minha rede, se eu decido, por exemplo, colocar dentro da minha rede, não fora, né? Ou seja, atrás do firewall, eu decido colocar o servidor web, o servidor de e-mail, enfim, os serviços todos da minha rede eu decido colocar atrás do firewall. Ora, se eu decido colocar atrás do firewall, as regras de funcionamento desse firewall serão diferentes. Porque ele vai ter que fazer redirecionamento de serviço. Todas as requisições que vão chegar, requisições web para a página da minha empresa, tentando abrir a página da minha empresa, não vão chegar para o meu servidor, vão chegar para o firewall, certo? Porque o servidor está atrás do firewall, então ele vai ter que ter políticas de redirecionamento dessas conexões para dentro da minha rede. Ao contrário, se eu optar por colocar esses serviços antes do firewall, ou numa área que a gente costuma chamar de DMZ, área desmilitarizada, ou seja, é uma área que existe um certo controle do firewall, mas que é uma área que está disponível diretamente na internet, ou seja, na verdade ela é uma área de serviços, onde esses serviços estão em máquinas que possuem um endereço IP real, um endereçamento IP de forma que o acesso pode ser feito diretamente a eles, beleza? E em relação ao desenvolvimento do software, claro, dependendo de como o software que você está usando para construir o firewall, como ele foi construído, ele vai se comportar de uma forma ou de outra. Então, visto isso, vamos para o próximo slide. Ainda sobre funcionamento. Bom, existem alguns tipos básicos de firewall, certo? Esses tipos basicamente são esses dois grandes tipos. O firewall baseado em filtro de pacotes e o firewall baseado em controle de aplicações. Então, na verdade, quando a gente fala filtragem de pacotes, você está confinando essa filtragem lá na aplicação. Significa dizer que você está dizendo assim, ó, o meu firewall vai filtrar aplicações. Então, eu não vou deixar o camarada acessar, como disse no vídeo, SSH, que é um protocolo do nível de aplicação que permite você fazer login remoto. Enfim, estou filtrando a aplicação. Mas o firewall de filtragem não necessariamente filtra só pacotes. Ele filtra também datagramas, porque eu posso filtrar baseado em origem e destino.